Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a unção do profeta. E o profeta, ele tem muito a nos ensinar. É importante nós entendermos que essa unção profética, ela é abençoadora, amém? E é algo divino, é algo que nós precisamos procurar compreender nas Escrituras e entender as diferenças, porque existe diferença entre o profeta do Velho Testamento e o profeta do Novo Testamento, amém? É importante nós entendermos isso. O profeta do Velho Testamento, ele também era chamado de vidente, era um porta-voz de Deus. As pessoas ainda não eram nascidas de novo, ou seja, elas não tinham o Espírito Santo dentro delas, e elas precisavam de direções exteriores, dentre elas os profetas que falavam em nome de Deus e guiavam o povo. Depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, o homem nasceu de novo. Aquele que crê em Jesus Cristo é uma nova criatura. O Espírito Santo vem habitar dentro dele e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 14. Jesus diz que quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar os seus a toda a verdade. Então, agora no Novo Testamento, nós não somos mais guiados por profetas. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus, que é fonte segura de direção. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso para distinguir. Uma outra distinção que nós precisamos fazer com relação ao ministério do profeta no Novo Testamento é que existem pessoas que profetizam, mas elas não fazem parte do profeta que está listado nos 5 dons ministeriais. Elas profetizam, mas não são profetas. Nós vemos isso bem distinto quando a gente vê Lucas mostrando as viagens de Paulo. Em Atos capítulo 21, se eu não me engano, vai falar sobre Filipe, que tinha filhas que profetizavam. E na sequência do texto ele vai falar a respeito de um profeta chamado Ágabo. Então, Lucas já vai fazer essa diferença e o Espírito Santo faz com que ele, inspirado, mostre-nos que existe diferença entre quem profetiza e o ministério do profeta no Novo Testamento. A profecia, em 1 Coríntios capítulo 14, ela tem o objetivo de exortar, de consolar e de edificar, não de dirigir. Se o profeta traz uma direção, é somente para confirmar algo que o Espírito Santo já colocou no coração do crente, já colocou no coração daquela pessoa, que foi o que aconteceu com Ágabo, né? Jesus vinha dando testemunho a Paulo que ele precisava ir a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele iria sofrer por amor do nome de Jesus, mas ele ia dar testemunho da ressurreição de Cristo diante de pessoas importantes, como governadores, autoridades, e diante do próprio César. Esse era o chamado de Paulo, né? Além de muitas coisas que ele fez, testemunhar naquela época diante de César, o imperador romano, que era a pessoa de maior autoridade naquela época. Então Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés e diz assim: olha, os judeus vão fazer com o dono desse cinto. Quando os irmãos veem aquela profecia, eles começam a chorar e abraçar Paulo, e dizer para Paulo não ir para Jerusalém. E Paulo diz: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor. Então, a profecia não é para dirigir, nem o profeta é para estar guiando o povo de Deus no Novo Testamento. A unção profética, ela vem para confirmar aquilo que o Espírito Santo já está falando, amém? A Bíblia traz muitas coisas interessantes com relação ao ministério do profeta, mas lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, na época de Cristo, no Velho Testamento, no Novo Testamento também, nós vemos a Bíblia falar sobre os falsos profetas. E não fique assim com temor, porque a Bíblia fala sobre falsos profetas. Se existem os falsos profetas, é porque existem os profetas verdadeiros, amém? Então a gente não deve dar atenção aos falsos profetas, não deve
se relacionar com os falsos profetas, tem amizade com os falsos profetas, mas isso não descaracteriza a importância do ministério profético, amém? Porque Deus certamente usa os profetas, e lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, narra os 5 dons dos ministérios e fala sobre o profeta, amém? Em Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus ele conta com esses homens inspirados e ungidos para revelar os seus segredos. Tem coisas que acontecem no mundo e a igreja ela nunca é pega de surpresa. Ela tem a palavra profética, que é a própria Bíblia, né, neotestamentária. Nós temos ali já o fim de todas as coisas, nós temos ali a segunda vinda de Cristo, nós temos ali o arrebatamento da igreja. Na matéria escatologia nós podemos ver sobre isso, o estudo das últimas coisas. Mas hoje o profeta, ele tem uma responsabilidade muito grande, e a unção profética, ela é verdadeira e genuína hoje, amém? Nós só precisamos entender esse ministério do profeta no Novo Testamento, que ele não está aqui para guiar. O profeta, como os outros ministros nos 5 dons ministeriais, ele é um pregador, ele é um professor da palavra de Deus, e ele sempre inicia na pregação ou no ensino da palavra. Quando o Espírito Santo quer, vai ministrar os dons de profecia. Geralmente ele é utilizado através dos dons vocais e dos dons de revelação do Espírito Santo. São 3 de revelação: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. São 3 vocais: línguas, interpretação de línguas e profecia. Então o profeta ele é muito usado nesses dons de revelação e os dons vocais, e é algo poderoso, amém? É algo que realmente testifica. O segredo do coração das pessoas é revelado, e essas pessoas reconhecem: Deus está nesse lugar, Deus está falando comigo, Deus está me despertando para aquilo que eu havia esquecido, negligenciado ou deixado de lado. Então, o ministério do profeta autêntico, genuíno, ele é muito válido e é algo que nós precisamos desejar nos nossos dias. Profetas verdadeiros, profetas genuínos, que quando abrem a boca, assim diz o Senhor, é Deus verdadeiramente falando com o seu povo, amém? E nós precisamos dar credibilidade a esse ministério tão importante na igreja local. Os profetas, eles precisam ter uma vida de oração, eles precisam ter uma vida de serviço à igreja local, precisam estar submissos ao pastor da igreja local, porque ele acaba sendo uma ovelha também do rebanho. E nós vemos muitos profetas que, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, até têm o chamado profético, mas promovem muitos problemas na igreja local, porque não querem se submeter ao pastor, não querem interagir com os membros, têm uma vida muitas vezes desalinhada com a visão, com o propósito daquela comunidade, e se acha, porque esses dons operam na vida dele e essa unção, se acham melhor do que os demais. Ele só tem mais responsabilidade, mas é um crente, é uma ovelha, é um integrante da igreja como qualquer outro, que tem muitas responsabilidades, amém? O profeta, se ele não se julgar, Deus vai julgar ele, para que ele não venha a se perder com o mundo, mas para que o espírito dele seja salvo no fim. Nós vemos isso quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor, que muitos ali na igreja de Corinto, por não se julgarem a si mesmo, né, eles estavam vivendo vidas aquém daquilo que Deus tinha, com doenças e enfermidades, e outros que já haviam morrido por não se julgarem. Então, o ministério do profeta é um ministério autêntico, contempla as escrituras, é para os dias de hoje, ainda hoje, amém? Foi até redundante agora, mas eu creio que existe uma unção profética que vai operar nesses últimos dias, e nós precisamos considerar esses homens e mulheres que Deus levanta para aquecerem o nosso coração, para nos confrontarem com a verdade e nos levar de volta para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, amém? Que é estar
ali na presença de Deus, uma vida de santidade, uma vida de serviço, uma vida de obediência, uma vida de expectativa pela vinda do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Então, é muito importante nós entendermos esse ministério profético e entendermos a unção que segue esse ministério. Eu acredito que se você buscar mais, não dá para a gente falar em 10 minutos tudo sobre o ministério do profeta. Existem livros aí e enciclopédias que falam muito bem a respeito desse assunto. E se você quer compreender um pouco mais, eu quero te estimular a estudar no Rema Brasil. Amém? Você vai estar aprendendo a respeito dos dons do Espírito, vai estar aprendendo sobre compreendendo a unção e vai estar aprendendo também sobre os dons do ministério. Acredito que vai ter uma base sólida para que você possa conhecer mais a respeito do ministério profético e a unção que acompanha esse ministério. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.